ter foto dele. Os oradores podem colocar as verbas, se quiser deixar ficar pronto, por favor. Olhe para cá, os outros caem de levantar em pé. Eu acho que é melhor me posicionar daqui para... Caso queira folha de anotação, só para deixar aqui. Se precisar anotar alguma Vamos ver se está ficha não funcionando, tem, né? tá? Ah, tá, entendi. Bom dia a todos e todas. Bem-vindos à Colenda quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Nossa corte já está aguardando os excelentíssimos ministros, nosso presidente, doutor William Santos Ferreira, e nossos excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra Carol Caputo, excelentíssimo ministro Humberto Dalla Bernardino de Pinho. Por favor, todos tomem seus assentos. Já. Bom, é com grande alegria que nós instalamos essa sessão da Colenda quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Teremos aqui as duas equipes que foram agraciadas para esse momento. Equipe recorrente, me digam se eu estou falando equivocada, que eu estou sem a cola. A equipe recorrente Milton Campos e a equipe recorrida PUC-Rio. Obrigado. E agora vamos dar início aos trabalhos, apenas 2 informes, que é o nosso papel, IBDP e processualistas para esse momento, e teremos a obrigatoriedade de colocar os celulares em modo silencioso ou desligado, e, por favor, estamos em um espaço público oficial, não podemos ter nenhum tipo de gravação. Por favor, Regulamento 41, e vamos respeitar a cortesia desta Corte, o Colenda Superior Tribunal de Justiça, que nos fez a gentileza de nos ceder o espaço para este belíssimo momento. Passo a palavra, após esses informes, lembrando também o nosso tempo, o tempo de 20 minutos, que também será relembrado pelo nosso presidente, o excelentíssimo ministro Dr. William Ferreira, e passo a palavra à presidência para a condução dos trabalhos. Boa sorte a ambas as equipes, é uma felicidade. Bom dia a todos, é um prazer, uma honra estar aqui presente, dando abertura a essa sessão de julgamento, aqui cumprimentando meus colegas que me deram a honra de presidir, a responsabilidade de presidir os trabalhos, nessa oportuna sessão em que já passamos para essa fase tão importante dessa competição e aqui junto ao Superior Tribunal de Justiça. Então, eu já feitas as apresentações, já vou convocar o grupo aqui de recorrente para apresentar a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Eminentíssimos ministros, advogados da parte contrária e demais presentes, um bom dia.
O meu nome é Vitor Correia e eu represento os interesses da recorrente Bacamaso Elétrica S.A. no presente processo. Excelências, em 1935, o físico Schrödinger propôs um experimento sociológico que se aplica, por analogia, ao presente caso. Um gato era inserido dentro de uma caixa fechada, conectado a um mecanismo acionado por decaimento radioativo. Para um observador externo, como não se via o que acontecia dentro da caixa, o gato poderia estar vivo e morto ao mesmo tempo. O ponto aqui, excelências, não é dizer que o gato existia em dois estados de sobreposição, mas que a incerteza do observador não altera a realidade, apenas revela a falta de informação. Excelências, é exatamente essa lógica que se vê no presente processo. A recorrida tenta criar um novo instituto jurídico, a arbitragem de Schrödinger. Com a caixa ainda fechada, a B3P trata a arbitragem conforme a sua própria conveniência, ou seja, viva quando precisa usufruir dela, mas morta quando pretende anulá-la. Quando a B3P precisou da arbitragem para manter os efeitos da medida de urgência, ela instaurou o procedimento de número 0017 e o utilizou abertamente, mas, após uma sentença desfavorável, passou a alegar que a ausência de mediação prévia obstava a jurisdição do tribunal arbitral e, consequentemente, a sentença arbitral deveria ser anulada. Portanto, a arbitragem era válida e viva neste primeiro momento, mas, posteriormente, após esse inconformismo com a sentença arbitral, a arbitragem passou a ser morta. A B3P quer a aplicação dos precedentes na arbitragem, mas desrespeita estes mesmos precedentes, uma vez que quer que um ato inadmitido seja considerado como decisão. A B3P quer que a mediação, que ela mesmo desrespeitou, seja uma trava jurisdicional e não uma fonte para a resolução de controvérsia. Mas, excelências, feita a abertura dessa caixa, a recorrente passará a demonstrar, em um primeiro momento, que o prazo decadencial é inescapável, em um segundo momento que a ausência de termo de arbitragem não nulifica a sentença arbitral e, em um terceiro momento, que o desrespeito a uma cláusula escalonada também não possibilita a anulação de sentença arbitral. Mas, antes disso, excelências, passa-se a trazer duas premissas importantes para o presente processo. A primeira delas é que os princípios e normas fundamentais do Código de Processo Civil, como contraditório e boa-fé processual, não só se aplicam, mas irradiam aos procedimentos de arbitragem. Isso significa que não importa o rito que está sendo seguido, seja ele judicial ou arbitral, mas sim que as partes merecem com que seja seguido um processo civil democrático. A segunda premissa que cabe ser trazida a esta colenda corte é que a anulação de sentença arbitral é uma hipótese extremamente excepcional, prevista nos artigos 32 e 33 da Lei de Arbitragem. Dessa forma, estamos tratando de hipóteses taxativas, uma vez que, sem tipicidade e sem prejuízo formal para nenhuma das partes, não há que se falar em anulação de sentença arbitral. Feita essa breve introdução, excelências, passa-se agora ao primeiro ponto, onde analisaremos o porquê o prazo decadencial é inescapável. Excelências, o acórdão violou o parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Arbitragem, que é cristalino ao estabelecer o prazo decadencial. Ele estabelece o prazo de 90 dias contados da notificação da sentença arbitral ou da decisão sobre os pedidos de esclarecimento. Excelências, no nosso caso, os pedidos de esclarecimento foram sequer conhecidos, uma vez que eles eram manifestamente intempestivos. Dessa forma, se os pedidos sequer foram conhecidos, não há decisão apta para deslocar o termo inicial do prazo decadencial. Dessa forma, os pedidos de esclarecimento só poderiam deslocar esse prazo se existissem processualmente, ou seja, se tivessem sido, ao menos, conhecidos. E aqui é importante fazer uma analogia entre os pedidos de esclarecimento e os embargos de declaração. Excelências, essa analogia é proposta pelo professor Carlos Alberto Carmona, coautor da Lei de Arbitragem, que entende que, uma vez que a natureza do pedido de esclarecimento e dos embargos de declaração é a mesma no que tange sanar omissões e obscuridades das referidas sentenças, pode-se fazer essa analogia, uma vez que o entendimento dessa corte é
que os embargos de declaração intempestivos não alteram o marco inicial do prazo decadencial. Assim, admitir o que pretende a recorrida no presente processo mataria a lógica do parágrafo 1º do artigo 33 por asfixia. Bastaria que a parte peticionasse os pedidos de esclarecimento tardiamente para empurrar o prazo decadencial ao infinito. A lei, excelências, aqui não poderia socorrer aqueles que dormem. Excelências, ultrapassadas as questões preliminares, a recorrente passa agora ao seu segundo ponto, onde demonstrará que o termo de arbitragem é apenas um instrumento organizativo de um procedimento arbitral, mas que a sua ausência, de maneira alguma, pode possibilitar a anulação da sentença arbitral e de todo o procedimento por ela analisado. Excelências, o artigo 19 da Lei de Arbitragem resolve o tema do plano da investidura dos árbitros e estabelece que a jurisdição do tribunal se inicia com a aceitação do encargo pelos árbitros. Dessa forma, excelência, não há que se falar que a aceitação só ocorre com a assinatura do termo de arbitragem, mas, no presente caso, possuímos uma convenção de arbitragem válida e também aceitação do encargo pelos árbitros. A única consequência disso, excelências, é que o tribunal arbitral, consequentemente, havia jurisdição para analisar a demanda. Sendo assim, havendo convenção de arbitragem válida e ausência do termo de arbitragem, mantém-se a jurisdição do tribunal arbitral. E aqui trago novamente as palavras do professor Carlos Alberto Carmona e peço licença a essa colenda corte para abrir aspas. O termo de arbitragem não é peça obrigatória no processo arbitral. Fecho aspas. No nosso caso, excelências, a cláusula compromissória é quem atribui jurisdição aos árbitros. Sendo assim, a ausência de um termo de arbitragem poderia gerar apenas efeitos procedimentais, mas seria impossível tipificar essa ausência nas hipóteses previstas no artigo 32 da Lei de Arbitragem, uma vez que todas as informações que estão dispostas no termo de arbitragem, elas podem ser decididas pelo tribunal arbitral em momento posterior. Por exemplo, o tribunal arbitral pode proferir ordens processuais posteriores para estabelecer todas as informações que estão regradas no termo de arbitragem. Por isso, excelências, a conclusão do acórdão de que só haveria investidura dos árbitros com a assinatura do termo 0017 inverte a lógica da lei de arbitragem e erra o alvo normativo da decisão. A aceitação ocorreu e a única consequência disso é que jurisdição havia. Excelências, dando seguimento e passando agora ao terceiro ponto sustentado pela recorrente, passa-se agora a analisar a natureza de uma cláusula escalonada e por que o seu mero desrespeito impossibilita a anulação de sentença arbitral. Excelências, a etapa prévia não pode condicionar a investidura do tribunal e muito menos o direito de ação de ambas as partes. Neste sentido, uma cláusula escalonada que estabelece a mediação e depois a arbitragem estabelece deveres de cooperação, ou seja, cabe às partes tentarem uma solução amigável, mas a mediação de forma alguma pode vincular as partes a uma resolução necessária da controvérsia, uma vez que é um método autocompositivo de resolução de disputas e de maneira alguma poderia condicionar o acesso à jurisdição a uma etapa prévia. Neste sentido, excelências, a doutrina é uniforme, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. No âmbito nacional, a professora Selma Lemes, também coautora da Lei de Arbitragem, estabelece que as obrigações pré-arbitrais não podem vincular a jurisdição do tribunal arbitral e, muito menos ainda, uma sentença arbitral não pode ser anulada por ausência de mediação prévia. No âmbito da arbitragem internacional, o professor Gary Bourne, por exemplo, estabelece que as etapas pré-arbitrais, e aqui eu abro aspas, são non-jurisdictional. Isso significa que elas não podem afetar a jurisdição do tribunal arbitral. E como consequência disso, mais uma vez, não há tipicidade para enquadramento nos incisos do artigo 32 da Lei de Arbitragem, uma vez que cabe ao Poder Judiciário apenas fazer um controle cirúrgico na legalidade formal da sentença, mas de maneira alguma reescrever o mérito da decisão. Dessa forma, excelências, o fato de a mediação não ter sido, e aqui ressalto, novamente realizada no procedimento de número 0017, não nulifica a sentença arbitral, podendo gerar meramente e apenas efeitos procedimentais.
Mas aqui, excelências, há um ponto de boa-fé processual que deve ser ressaltada a essa colenda corte. A parte que instaurou o procedimento de número 0017 e defendeu a desnecessidade de uma nova mediação em um primeiro momento é a mesma, conforme mencionado no início, que após uma sentença desfavorável, instaura a ajuização anulatória, alegando que a ausência de mediação prévia não garantiria jurisdição ao tribunal arbitral. Estaríamos aqui, excelências, diante de venire contra factum próprio, com traços de suprécio e dito quote. Não seria legítima a parte que guardasse uma nulidade para depois colhê-la. Essa prática, excelências, de guardar nulidades, conhecida como nulidade de algibeira, é muito rechaçada nas instâncias superiores. Como exemplo do RESP de número 1.903.359. A nulidade de algibeira, excelências, até no âmbito da arbitragem, em sentenças anulatórias, não pode ser conhecida, uma vez que, caso fosse o entendimento da recorrida de que a mediação realmente fosse necessária, ela deveria ter suscitado esse ponto na primeira oportunidade. E considerando que a recorrida foi a requerente do procedimento de arbitragem, ela não poderia sequer ter instaurado esse procedimento sem ter respeitado a mediação prévia. Excelências, como consequência disso, sem tipicidade no artigo 32 da Lei de Arbitragem e sem prejuízo para nenhuma das partes, não há que se falar em sentença arbitral. Agora, passo a palavra à minha colega Ana Luísa, que dará seguimento às razões de provimento do recurso e seguirá com a abertura da caixa. Muito obrigado. Excelentíssimos ministros, eminentes colegas, bom dia. Sou Ana Luísa e darei seguimento à excelente exposição do meu colega Vitor. Excelências, além de tudo que já foi exposto, o acórdão também viola o artigo 80 do CPC ao afastar a litigância de má-fé sobre o argumento de que a clara contradição na conduta da recorrida não seria suficiente para se enquadrar como dolo e acarretar a incidência de multa. E aqui inicio pelo primeiro ponto, excelências. Não desconhecemos que essa corte entende, sim, pela exigência do dolo. Todavia, chegou a hora de se superar esse entendimento. Primeiro, porque esse entendimento não se encontra compatível com a atual visão sobre a boa-fé, que não deve ser vista apenas do aspecto subjetivo, mas também objetivo, que impõe um padrão ideal de conduta. Dessa forma, o que se defende é que pode haver uma má-fé marcada pelo desrespeito à boa-fé objetiva, sem que seja necessário, portanto, comprovar o dolo. Até porque essa comprovação do dolo significaria imputar à parte uma prova diabólica. Como bem advertiu a ministra Nancy Andrighi no julgamento do RESP 1.817.845, o ardil não raro é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas age sobre o manto de princípios como acesso à justiça, devido processo legal e ampla defesa, para cometer e ocultar suas vilezas. E segundo, excelências, porque a exigência do dolo está em contradição com precedentes dessa própria Corte, que já reconheceu a incidência de má-fé em caso de culpa grave, assim como vem evoluindo para reconhecer o mesmo contra aquele que litiga injustificadamente contra um precedente. Precedentes estes que não dizem respeito a um debate quanto ao dolo. Dessa forma, excelências, pode-se, a partir da revaloração dos fatos, reconhecer a litigância de má-fé, porque o acórdão deixa clara contradição na conduta da recorrida, que utiliza esse processo com o fim temerário de anular decisão cujo procedimento se beneficiou anteriormente. Passando ao tema dos precedentes, excelências, esse é o segundo tema da nossa sustentação, pois o acórdão violou diversos artigos ao anular a sentença por ausência de observância à ordem de sobrestamento do tema 1255 do STF e é um precedente da Corte Especial desse tribunal. Primeiro, violou o artigo 18 da Lei de Arbitragem, pois os árbitros não estão vinculados aos precedentes judiciais, sendo estes meras fontes secundárias da arbitragem. Segundo, violou o artigo 2º, parágrafo 1º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, ao impor uma vinculação aos precedentes, sem que as partes assim previssem, violando a autonomia da arbitragem inerente ao processo arbitral. Excelências, pesquisas mostram que a possibilidade de sindicar os árbitros, a qualidade
técnica das decisões e a possibilidade de definir as leis aplicáveis são alguns dos fatores que mais influenciam na escolha da arbitragem. Permitir, então, que ela se torne mera reprodução ipsis literis dos precedentes judiciais se referir à sua própria razão de existência. Em um embate principiológico como esse, deve-se legitimar o uso de argumentos consequencialistas, de forma que essa Corte deve, sim, considerar a razão de existir da arbitragem ao firmar este precedente. Terceiro, o acórdão também viola o artigo 32, inciso 8º da Lei de Arbitragem, pois a inobservância de precedentes ou de ordem de sobrestamento não poderia acarretar a nulidade da sentença arbitral, já que o controle judicial está limitado a aspectos formais, como há muito já definiu essa Corte. Excelências, se a violação à lei não pode acarretar nulidade de sentença arbitral, uma ordem de sobrestamento não poderá. Os precedentes são, sim, relevantes, excelências, mas não se pode simplesmente querer importar para o judiciário um sistema desenvolvido, querer importar para a arbitragem um sistema desenvolvido para o judiciário sem maiores cuidados, sob pena de violar a sua própria razão de existir. Quarto, o acórdão também viola o mesmo artigo, pois os precedentes em questão não serão capazes de ensejar na nulidade da sentença arbitral. Quanto ao tema 1255 do STF, a Corte já restringiu seu objeto apenas a causas que envolvem a fazenda pública, e aqui estamos tratando apenas de particulares, de forma que se aplica o tema 1076 do STJ, estando correta a sentença arbitral. Quanto ao precedente dessa Corte envolvendo a Selic, excelências, com devido respeito, entende-se que esse não preenche os requisitos para se tornar vinculante. Isso porque não houve efetiva maioria da Corte quanto ao fundamento, pois apenas 7 ministros votaram a favor da decisão em um órgão que é composto por 15 julgadores, impedindo a formação de uma ratio decidente concreta, como defende amplamente a doutrina. E quinto e por último, excelências, ainda assim, o precedente relacionado à Selic não se aplica ao caso, pois ele somente se aplica em casos em que não há previsão no contrato do índice, e aqui as partes pactuaram pelo INCC. Dessa forma, o precedente não incide em razão de uma distinção reconhecida por essa Corte. Excelências, chego então ao terceiro e último ponto da minha sustentação. O acórdão viola claramente o artigo 27 da Lei de Arbitragem ao anular a sentença por vício ultrapetita. Na verdade, os honorários de sucumbência estão implícitos no conceito de custas e despesas do procedimento arbitral, sobretudo por dizerem respeito a uma verba alimentar e a um direito autônomo do advogado, assim como pela aplicação dos princípios gerais do processo civil à arbitragem, como é o caso do princípio da causalidade e da sucumbência. Diante disso, a condenação em honorários na sentença arbitral apenas aplicou as normas pertinentes, não configurando qualquer vício ultrapetita. Além disso, o acórdão violou a regra da sucumbência ao majorar indevidamente os honorários, contrariando o entendimento do tema 1059 desse próprio tribunal. Como apenas a recorrida apelou e obteve provimento, caberia apenas a inversão do ônus, devendo os honorários serem restaurados ao percentual original de 10%. Concluindo, excelentíssimos ministros, fica bem claro que o acórdão incorreu em grandes equívocos, tanto de ordem legal quanto principiológica. A recorrente reafirma que o prazo decadencial deve ter como marco a data de prolação da sentença arbitral, pois a ausência de termo de arbitragem não compromete a jurisdição do tribunal arbitral e a ausência de mediação não tem o condão de anular a sentença. Há também a pretensão de anular a sentença arbitral sob o argumento de ausência de mediação representa verdadeiro abuso de direito e manifesta contradição de conduta, que aderiu a um procedimento não pode depois voltar-se contra ele. Além disso, a alegada nulidade fundada na inobservância de precedentes viola frontalmente a autonomia da arbitragem e o princípio da mínima intervenção do judiciário. A Corte Arbitral é soberana para interpretar e dizer o direito, e suas decisões não podem ser revistas por simples divergências de entendimento. Da mesma forma, a desconstrução dos honorários e sua posterior majoração pelo Tribunal de Origem afrontam a lógica do sistema arbitral e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que regem a matéria. Por fim, a postura contraditória da parte adversa evidencia a sua litigância de má-fé, pois busca se beneficiar de mesmo procedimento que anteriormente reconheceu e utilizou em seu favor. Dessa forma, a recorrida pleiteia a reforma integral do acórdão e a manutenção da sentença, pois deve ser observada a boa-fé processual, que deve reger a jurisdição, seja ela estatal ou arbitral. Muito obrigada. Obrigado pelas sustentações orais, cumprindo rigorosamente o tempo, e com isso agora convoco a parte recorrida para que possam
realizar a sua sustentação oral. Pois não. Excelentíssima ministra, ministros, colegas presentes, eu me chamo Miguel Gustavo Werneck e acompanho nessa sustentação a doutora Luísa Guedes na defesa dos interesses da B3P recorrida. Excelências, retomando brevemente alguns antecedentes recursais, a B3P e a Bacamaso têm uma relação antiga. O primeiro contrato EPC firmado entre as partes data do início dos anos 2000. Desde então, firmaram outras parcerias, tendo a Bacamaso como contratante e a B3P como contratada para a construção de parques eólicos. Dessa relação complexa e multifacetada, surgiram 2 litígios com 2 procedimentos arbitrais correspondentes, 16 e 17. Desses procedimentos foi proferida uma única sentença arbitral, uma das razões pelas quais a B3P ajuizou a ação anulatória de sentença arbitral. A sentença arbitral e a sentença judicial da ação anulatória foram favoráveis à Bacamaso, mas, em recurso de apelação, a B3P conseguiu com que fosse reconhecida a nulidade da sentença arbitral. Agora, a Bacamaso interpõe o presente recurso especial. E, excelências, tendo em vista que o recurso especial não devolve essa egrégia Corte questões de fato, muito nos surpreende que a recorrente, em sua sustentação, tenha se socorrido a todo tempo de fatos e de provas para fundamentar os seus pedidos perante essa egrégia Corte, forçando uma Corte superior a revolver os autos para discutir questões de fixação de marcos temporais para a constituição da decadência e reunião de procedimentos. Assim, diante dessa disposição imprópria em sede de recurso especial, lançaremos luz apenas sobre as razões de direito que levam à manutenção do acórdão recorrido. Para isso, dividimos a primeira parte dessa sustentação, a despeito da extensa lista de supostas violações a artigos da lei de arbitragem, em 3 pontos. Primeiro, quanto à inadmissibilidade do recurso especial, porque viola a súmula 7 dessa egrégia Corte. O segundo ponto, quanto à alegação de decadência no ajuizamento da ação anulatória. E terceiro e último ponto, quanto à reunião dos procedimentos 16 e 17. Assim, podemos dar início ao primeiro ponto dessa sustentação quanto à inadmissibilidade do recurso especial. Excelências, o recurso especial é um recurso de fundamentação vinculada, e vinculada justamente às razões de direito que podem ser trazidas. Por isso, da fundação dessa egrégia Corte, foram editados e enunciados sumulares números 5 e 7. Súmula 5, impedindo a rediscussão de cláusulas contratuais, e súmula 7, impedindo a rediscussão de fatos do processo. Nesse sentido, quando se interpõe recurso especial, é preciso que sejam observados os pressupostos fáticos e de interpretação probatórias estabelecidos pelo acórdão recorrido. Mas o que faz a recorrente, na verdade, é contrariar esses termos. Em uma primeira oportunidade, afirma e é pressuposto de sua sustentação que os procedimentos 16 e 17 foram reunidos. Mas, excelências, isso nunca aconteceu. Nos termos do acórdão recorrido, os procedimentos 16 e 17 em nenhum momento foram reunidos. Mas não bastasse, insiste em outras questões de rediscussão fática. Por exemplo, quando insiste na alegação de que haveria decaído do direito de ação a recorrido a ajuizar a ação anulatória, em tese, após os 90 dias de prazo conferidos pela lei de arbitragem. Mas a jurisprudência consolidada dessa Corte entende, excelências, que a rediscussão de marcos temporais para a constituição da decadência é questão de fato. E encontra óbice na súmula 7 dessa egrégia Corte. Nas palavras do excelentíssimo ministro Luiz Felipe Salomão, em acórdão proferido nos autos do agravo recurso especial número 1809738, abro aspas,
é inviável rever a conclusão do tribunal de origem quanto às alegações de decadência sobre a pretensão do recorrido, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nessa instância especial nos termos da súmula 7 do STJ. Fecho aspas. Assim, diante das duas questões fáticas trazidas pela parte recorrente, em sede de recurso especial, a recorrida requer seja inadmitido o recurso. Passando agora ao segundo ponto dessa sustentação, em questão subsidiária, ou seja, que só pode ser enfrentada caso superada a questão preliminar de admissibilidade, é preciso colocar que, ainda que se entenda possível a rediscussão dos marcos temporais para a constituição da decadência, e ainda que se entenda aplicável o artigo 33, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem ao caso concreto, também, excelências, não houve decadência. O termo legal ele foi cumprido. É bem sabido que a arbitragem não comporta recursos. Dessa forma, a única via impugnativa da sentença arbitral, que não pela omissão, é a via impugnativa da ação anulatória de sentença arbitral, prevista em um dos prazos do artigo 33, parágrafo 1º, que dispõe que a demanda anulatória, como bem colocou a parte recorrente, mas sem a ênfase necessária, será contado prazo de 90 dias da notificação da sentença arbitral ou conjunção alternativa da decisão de pedido de esclarecimentos e excelências, no caso concreto, a decisão de pedido de esclarecimentos. Portanto, o termo inicial foi deslocado da notificação da sentença arbitral para a decisão do pedido de esclarecimentos. E, cronologicamente, se a decisão do pedido de esclarecimentos data de 11 de novembro de 2024 e a anulatória foi ajuizada em 8 de fevereiro de 2025, considerado o lapso temporal legal de 90 dias, a conclusão que se chega é que não houve decadência. O prazo ele foi respeitado. E esse é o entendimento recente acerca da interpretação do artigo 33, parágrafo 1º, de acórdão proferido no recurso especial número 2179459 da terceira turma de relatoria da douta ministra Nancy Andrighi. Assim, podemos passar ao terceiro e último ponto da primeira parte dessa sustentação. Também questão subsidiária, que só pode ser enfrentada uma vez superada os óbices intransponíveis de inadmissibilidade do recurso especial, mas afirmamos que, ainda que seja possível a rediscussão sobre a existência ou não de reunião dos procedimentos arbitrais, caso ela tivesse existido, necessariamente seria inválida, porque violadora dos termos da Convenção de Arbitragem. Excelências, as partes pactuaram e elegeram o regulamento da Camarbe como regulamento a ser seguido. E como partes bem instruídas e bem assessoradas tecnicamente, também bem sabiam da previsão do item 3.7 do regulamento de arbitragem da Camarbe, que prevê sim a possibilidade de reunião dos procedimentos pelo tribunal arbitral, mas delimita bem suas hipóteses e apenas quando há conexão. E no caso concreto, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir e os pedidos que poderiam levar à conexão não são. Em relação ao procedimento 16, a causa de pedir é a variação brusca no preço dos aerogeradores necessários para a construção dos parques. E o pedido, em prestígio ao princípio da adstrição e da congruência, é a repactuação do contrato. Mas, em virtude desses princípios, tão somente podem ser repactuados as cláusulas atinentes a essa causa de pedir, ou seja, a variação no preço dos aerogeradores. No entanto, em relação ao procedimento 17, a causa de pedir é a ocorrência de uma greve entre os servidores do Estado de Vila Rica, que impediu o licenciamento ambiental a tempo pela B3P e a entrega consequente dos parques. E o pedido em relação a essa causa de pedir é outro. É simplesmente a manutenção dos efeitos de uma tutela de urgência requerida perante o Poder Judiciário para afastar a aplicabilidade de multa da Bacamaso à B3P pela greve dos servidores do Estado de Vila Rica, e não pela causa de pedir do procedimento 16, da variação do preço dos aerogeradores. Mas ainda, excelências, que se entenda haver algum espaço de conexão entre as causas, não subsiste a ratio do Instituto. A conexão serve para impedir que decisões conflitantes possam coexistir. E, no caso concreto, não há risco de decisões conflitantes. Assim, encaminhando para o final essa sustentação, em síntese esse terceiro ponto, aqui se reconhece e se enfatiza que a arbitragem é pautada na autonomia da vontade e na flexibilidade do seu procedimento. Mas esses pilares devem ser interpretados de modo orientado, ao menos pela lei de arbitragem e pela convenção das partes.
na imagem criada pelo professor Carlos Alberto Carmona, a liberdade das partes do tribunal arbitral na condução do procedimento arbitral tem a liberdade de um pássaro na gaiola. Podem se mover em qualquer direção, mas também para qualquer direção vão encontrar barreiras intransponíveis. Assim, passo a palavra à minha colega, a doutora Luísa Guedes, para dar seguimento às razões de mérito que levam à manutenção do acórdão recorrido. Excelentíssimos ministros deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, excelentíssima ministra, me chamo Luísa Guedes, e, em complemento ao meu colega, Dr. Miguel Werneck, darei continuidade a esta sustentação na defesa dos interesses da B3P, recorrida, demonstrando as 3 últimas razões de mérito para a manutenção do acórdão recorrido. Excelências, conforme se verifica da sustentação oral dos advogados da parte recorrente, a recorrente tenta, a todo custo, manter a sentença arbitral que, embora lhe seja favorável, é inequivocamente nula. No entanto, como nos ensina o ditado popular, quem muito abraça, pouco aperta. E, nesse caso, excelências, a recorrente tentou abraçar tantas violações à lei de arbitragem que, ao final, acabou não comprovando nenhuma. Assim, com base nas alegações da recorrente, dividirei minha sustentação oral em 3 pontos. Primeiro, nulidade da sentença arbitral pela inobservância da cláusula compromissória escalonada. Segundo, nulidade da sentença arbitral por evidente falha de fundamentação. E, por fim, terceiro, nulidade da sentença arbitral por indevidamente fixar honorários sucumbenciais. Todas essas razões demonstrarão a imperiosa necessidade de manutenção do acórdão recorrido. Excelências, sobre o primeiro ponto, a recorrente entende que a sentença arbitral não seria nula, mesmo diante do inequívoco descumprimento da cláusula compromissória escalonada, uma vez que, nas suas palavras, o mero desrespeito à cláusula não configura nulidade da sentença arbitral. Muito embora essa seja mais uma questão que exige a reapreciação dos fatos do caso, como bem apontado pelo Dr. Miguel Werneck, adentraremos ao mérito apenas para comprovar que o entendimento da recorrente revela uma interpretação completamente equivocada quanto à natureza vinculante da cláusula compromissória escalonada. Como já se pronunciou essa Egrégia Corte Superior no recurso especial 1733-685 da 4ª turma de relatoria do ministro Raul Araújo, a convenção de arbitragem, seja na forma de cláusula compromissória, seja na forma de compromisso arbitral, goza de verdadeira força vinculante e caráter obrigatório. E, excelências, esse também é o entendimento da doutrina e da letra da lei. A título de exemplo, a professora Fernanda Levi ensina que a cláusula compromissória escalonada é dotada dos mesmos efeitos da convenção de arbitragem, ou seja, a ela também é atribuído o caráter obrigatório e a força vinculante. E, excelências, mesmo a doutrina citada pela parte recorrente não socorre a sua tese. O próprio professor Gary Bourne reconhece que, quando a cláusula é redigida de forma específica e evidencia concretamente a intenção das partes em tornar a mediação obrigatória, a sua inobservância pode expor a sentença arbitral à anulação. E é exatamente isso o caso dos autos. Aqui, a cláusula não só é evidentemente clara quanto à intenção das partes em exercer obrigatoriamente a mediação, quanto também o relacionamento contratual das partes evidencia a necessidade de obrigação da cláusula. E, excelências, esse também é o entendimento da professora Selma Ferreira Lemes, citada pela parte recorrente. Nesse mesmo sentido, o professor Humberto Dalla destaca a importância e relevância do árbitro diante da previsão contratual de escalonamento de etapas, suspender o curso da arbitragem para determinar a realização da mediação, em cumprimento à letra da lei do artigo 23 da Lei de Mediação. Por todos esses fundamentos, conclui-se que validar sentença arbitral proferida em procedimento que desrespeitou a cláusula compromissória escalonada é validar, consentir e manifesta violação à Convenção de Arbitragem, o que é vedado pelo artigo 32, inciso 4 da lei. Pois bem, excelências, é exatamente essa nulidade que a recorrente tenta indevidamente validar. No caso concreto, as partes pactuaram, por livre e espontânea vontade, a realização de mediação prévia como requisito essencial para iniciarem eventual arbitragem. Isso não foi observado no segundo procedimento. Assim, o Tribunal Arbitral, ao desrespeitar a mediação prévia celebrada pelas partes, perpetrou grande violação à Convenção de Arbitragem. E, portanto, é correto o entendimento adotado pelo acórdão recorrido de anular a sentença arbitral por esse motivo.
Passando ao segundo ponto, excelências, passo a demonstrar que, primeiro, o Tribunal Arbitral está manifestamente vinculado aos precedentes judiciais dos tribunais superiores deste país. E, segundo, que a sentença arbitral é nula exatamente porque foi desrespeitado precedente vinculante desta egrégia Corte Superior. Nas palavras do professor José Rogério Cruz e Tucci, em sua obra Precedentes como Fonte do Direito, a locução fonte do direito, no campo do discurso jurídico, tem dupla acepção, significando, por um prisma, origem do direito objetivo e, por outro, veículo de conhecimento do direito. Sendo assim, por se tratar de verdadeiro veículo de conhecimento do direito, os precedentes judiciais figuram como fonte de direito no Brasil. E mais, pois aqueles dotados de força vinculante não apenas integram o sistema de fontes, mas qualificam-se como fonte primária de direito, cuja observância é obrigatória pelos órgãos jurisdicionais e, por extensão, pelo Tribunal Arbitral. Assim, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem, que confere às partes liberdade para escolherem as regras de direito aplicáveis ao procedimento, é inequívoco que, eleita a arbitragem de direito, os árbitros estão automaticamente vinculados a todas as normas do ordenamento jurídico brasileiro, o que inclui, por certo, os precedentes judiciais. Na presente demanda, excelências, a nulidade da sentença arbitral decorre, dentre os outros pontos já demonstrados nessa sustentação, justamente da inobservância, pelo Tribunal Arbitral, de precedente vinculante desta egrégia Corte Superior. Tal falha foi, inclusive, expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido, que as folhas 150, parágrafo 4º dos autos, afirma, abro aspas, também configura violação à segurança jurídica e nulidade da sentença arbitral a negativa dos árbitros quanto à aplicação do entendimento do STJ quanto à forma de correção monetária. Fecha aspas. Nesse sentido, considerando que os precedentes judiciais tratam-se de fonte primária de direito, sua inobservância configura evidente falha de fundamentação, cujo resultado é a nulidade da sentença arbitral, nos termos do artigo 32, inciso 3 da lei. Ressalta-se, excelências, que essa causa de nulidade não é alheia à doutrina pátria, sendo reafirmada pela professora da UFRJ e integrante das processualistas Sofia Temer, que esclarece que a fundamentação é requisito essencial da sentença e, portanto, sua ausência é motivo para ajuizamento da ação anulatória. Assim, comprovada a vinculação dos árbitros aos precedentes judiciais e a inobservância pelo Tribunal Arbitral de precedente vinculante desta egrégia Corte Superior, não resta outra opção, senão a anulação da sentença arbitral por evidente falha de fundamentação. Por fim, excelências, passo a tratar do terceiro e último ponto, a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais no âmbito do procedimento arbitral sem requerimento expresso das partes. Como é de conhecimento desta colhenda turma, a lei de arbitragem não prevê a condenação em honorários, diferentemente do Código de Processo Civil. Assim, na arbitragem, para serem fixados honorários, é necessário requerimento expresso das partes, na convenção ou ao longo do procedimento, sob pena de se extrapolar os limites do que foi convencionado, e incorrer em nulidade, nos termos do artigo 32, inciso 4 da lei. Nesse sentido, o professor José Roberto de Castro Neves esclarece que a imposição de honorários na arbitragem sem requerimento expresso das partes é extra petita e, portanto, nula. Portanto, excelências, não há dúvidas quanto à anulação da sentença arbitral. No caso concreto, em nenhum momento as partes pactuaram a respeito de honorários sucumbenciais e, portanto, não cabia ao Tribunal Arbitral fixá-los. Sobre esse ponto, destaco que o único fundamento trazido pela recorrente não sustenta sua tese, uma vez que, nas palavras do professor Carlos Alberto Carmona, o artigo 27 da Lei de Arbitragem não abrange honorários sucumbenciais. Assim, excelências, é necessário, novamente, preservar a manutenção do acórdão recorrido, que agiu com acerto ao anular a sentença arbitral por indevidamente fixar honorários sucumbenciais. Excelências, por todo o exposto, está claro, muito embora a recorrente sustente diversas violações à lei de arbitragem, nenhuma delas se comprova. Múltiplas foram as alegações, mas escassos foram os fundamentos. Assim, se existe apenas uma única solução correta para cada demanda, como leciona a professora Tereza Arruda Alvim, na presente demanda, essa solução é a manutenção do acórdão recorrido, com a consequente anulação da sentença arbitral. Assim, reportando-me a sustentação do Dr. Miguel Werneck, a recorrida requer seja inadmitido o recurso especial da Bacamaço, frente aos óbices intransponíveis para conhecimento do apelo.
Caso este não seja o entendimento desta colhenda turma, requer seja negado o provimento ao recurso, em razão da inexistência de violações à lei federal. Muito obrigada a todos. Ótimo dia. Agradecemos pela sustentação oral. Passamos agora às considerações dos ministros. E, para essas considerações, já passo a palavra para a ministra Carol Caputo, para que possa aqui fazer suas considerações e o que entender. Bom dia a todos e todas. Eu queria elogiar a desenvoltura dos participantes, dizer que é uma alegria ouvi-los. Eu não tenho dúvidas, mas deixo aqui também um espaço de reflexão, né? Uma das questões que foram ditas aqui, e aí eu queria também só reforçar se está de fato ou não no acórdão, o quanto que o Tribunal de Justiça examinou e inseriu ali no seu arrazoado essa questão da convenção obrigar ou não a questão escalonada. Isso, para mim, eu não tenho essa memória. Alguém poderia esclarecer? Acho que é só o único ponto que eu gostaria de deter, porque da sustentação oral foi muito bem dito, né, que esse tribunal tem essa jurisprudência sólida sobre súmulas 5 e 7, né, que o tribunal não pode revolver matéria de fato e prova, mas eu queria só ter isso mais claro para a nossa avaliação. Tem, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Mas a própria transcrição da cláusula não consta no acórdão, né? Tá bem. Então, eu estou esclarecida e agradeço imensamente pela atenção. Passo, então, a palavra ao ministro Humberto Dalla Bernardini de Pinho para suas considerações. Nesse momento, a gente não vai ainda examinar a apresentação deles, né? Só tirar dúvida. Perfeito, perfeito. Eu penso que as duas sustentações foram muito esclarecedoras, né? Ambas as partes dedicaram grande parte do seu tempo aos aspectos legais e procedimentais e dentro dessa questão da relevância e da legalidade, né, de alguns dispositivos da lei de mediação e da lei da arbitragem. Eu fiz uma série de anotações aqui, mas aí já especificamente entrando no mérito, que fica para um segundo momento, e aí, da mesma forma que a Carol, eu também não tenho nenhuma outra dúvida, nem nenhuma questão a ser esclarecida, não, presidente. Estou bastante satisfeito. Pois não. Talvez uma questão também que me ocorreu aqui nas minhas anotações, eu queria saber se alguma das equipes se debruçou sobre o artigo 55, parágrafo 3º, que é uma cláusula, digamos assim, geral, de que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Vocês examinaram? Gostariam de fazer alguma consideração sobre isso? Sim, excelência. Ainda que entendamos que o Código de Processo Civil não se aplique sequer subsidiariamente, como a jurisprudência... Pode levantar, por favor, para ficar mais claro. Ainda que entendamos, excelências, que o Código de Processo Civil não se aplique sequer subsidiariamente à arbitragem, o item 3.7 do regulamento da Camarb, segundo ensina a professora Ana Clara Viola Ladeira, expõe a mesma redação do artigo de conexão em relação ao Código de Processo Civil de 73, que tem o texto mantido, com poucas alterações, em relação ao artigo 55 do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, há um espelhamento. Então, ainda que não se aplique diretamente, o entendimento da doutrina é que o sentido da cláusula, a professora Ana Clara Viola Ladeira, é importante constar também, é membro do comitê da própria Camarb, não, o espírito do regulamento dessa norma específica vem do artigo 55 do Código de Processo Civil de 2015. A outra parte gostaria também de falar? Perfeitamente, excelência. Na verdade, o entendimento da recorrente é que, independente da conexão formal ou não dos procedimentos, o que se discute aqui, no recurso
especial é justamente a necessidade ou desnecessidade da existência da necessidade de assinatura do termo de arbitragem. Nesse sentido, ainda que os procedimentos não tenham sido formalmente conectados, a mera ausência do termo de arbitragem não poderia anular a sentença arbitral, mas o pedido de conexão foi realizado pela própria recorrida. Perfeito, estou esclarecida. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, equipes. Eu agradeço. Também vou fazer só uma questão. Eu gostaria, foi mencionado da tribuna que não havia prazo por conta da contagem que foi estabelecida do pedido de esclarecimentos intempestivo. Gostaria de dar oportunidade à recorrida que falasse diretamente sobre esse ponto do porquê o prazo está presente neste caso, uma vez que o pedido de esclarecimento tinha sido intempestivo. Excelência, é importante colocar que em momento algum do acórdão consta a intempestividade do acórdão. Consta apenas que ele não foi conhecido. Dessa forma, retomamos a um ponto fulcral desse caso, que é a necessidade de uma Corte Superior ter que revolver os autos do processo. Isso distingue a possibilidade de revaloração de provas e fatos da rediscussão. Então, como há necessidade, o acórdão não delineia os marcos temporais exaustivamente para constituir a decadência, não fala em intempestividade, é notável que é necessário, então, revolver aos autos do processo, o que não é possível em relação, por conta do óbvio simular número 7 dessa egrégia Corte. Agradeço o esclarecimento. Em contraditório efetivo, só para conclusão, por favor, a recorrente. Excelência, em sua sustentação, a contraparte trouxe o recurso especial de número 2.179.459, mas, coincidentemente, não esmiuçou os detalhes desse julgado e trata-se aqui justamente para fazer um distinguishing e demonstrar a impossibilidade de aplicação desse julgado no âmbito do presente processo. O presente julgado, ele analisou se seria necessário o acolhimento dos pedidos de esclarecimento para a interrupção do prazo decadencial. Contudo, aqui não estamos falando de acolhimento, mas de um pedido de esclarecimento que sequer foi admitido, uma vez que os pedidos de esclarecimento eram manifestamente intempestivos. Portanto, não há que se falar na aplicabilidade do precedente trazido pela contraparte. Muito obrigado. Obrigado. Bem, concluída essa fase, ministro, então, acho que podemos já iniciar, então, agora sim, esses comentários e vamos, então, para a segunda fase. A ministra Carol Caputo fica com a palavra para esse momento. Então, vamos fazer a deliberação separada, né? Vamos separar. Okay. Nós vamos fazer separado. Pediu. Vamos lá. Acho que fica... eu só estava preocupado com todos, mas eu acho que é melhor, né? Mais rápido, né? Vamos pedir, então, por gentileza, um momento para a deliberação. Aquelas bancas de doutorado que o auditório está cheio, é mais fácil a gente sair do que mandar todo mundo embora. Mas acho que não tem pouco, mas aí como ninguém foi para lá, eu não sei se a gente poderia.
Oremos, Gil. Eu vou falar que as considerações, nós fizemos em comum, então nós vamos procurar que a maioria fique concentrada em um e nós vamos fazer alguns comentários. Acho legal. Pode ser? Perfeito. Você não acha melhor? Porque assim, Acho. Pode ser. a gente conquista um tempo e não fica necessariamente os três falando ao mesmo tempo. Pode ser. Você ficou nosso relator. Relator designado. Bem, mas aí eu vi que o tempo... foi a minha marcação. Foi a minha marcação. É que eu fui repassando aqui e a gente se Eu ia perde, falar né? disso. É para os casos em curso, mas aí se aplicado, tá? É o seguinte, então, sabe por quê? Eu participei de uma banca sobre esse tema. E a pergunta que eu fiz foi: então a arbitragem pode ser escolhida para se afastar de um sistema jurídico que determina que o precedente se aplica até para os casos futuros? Sim. É a primeira pergunta. Mas aí eu fiz a segunda pergunta. A segunda pergunta, ok, então significa dizer que esse controle se dá do precedente, mas não se dá da lei, né? Porque o conteúdo é de interpretação da lei, a interpretação da lei não pode ser alvo de questionamento, então como é que você pode questionar? Aí quase que a pessoa candidata falou assim, mas peraí, você tinha me perguntado. Bom dia, novamente. Vamos ter agora o anúncio pela nossa presidência e aqui o ganhador daqui, o vencedor aqui, vai enfrentar da outra turma, da terceira turma, e se aqui funcionou como recorrente e se lá eventualmente também foi recorrente, haverá um sorteio para saber em que postura, em que parte vai se estabelecer. Se não, não haverá necessidade de sorteio, era só esse aviso. Presidente, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado. Nós vamos iniciar com uma consideração, e a consideração é também no sentido de consideração às duas equipes que desempenharam um papel muito positivo, muito sério, um destaque especial para a saída em comum, dialogando os dois grupos juntos, algo que nem sempre é tão comum. Espero que talvez não percam muito disso, desse fair play para esse momento, confundindo as coisas. No mais, nós decidimos que vamos fazer algumas considerações iniciais só para um feedback para as duas equipes em respeito a vocês, e nós já dialogamos um pouco, então a maioria das considerações vai ficar com o relator designado, o professor Humberto Dalla, que assim poderá fazer algumas coisas, e nós vamos só fazer uma complementação, já que isso representa a nossa voz. Por favor. Obrigado, William. Pessoal, muito mais para reconhecer a excelência do trabalho de vocês e também para incentivar, né, cada competição de processo que a gente vem, que a gente tem a oportunidade de ser convidado, a gente testemunha realmente a dedicação, né, a qualidade, né, o cuidado com que vocês examinam. O caso é extremamente complexo, com uma série de nuances, né? Então, a gente preparou aqui um feedback até mesmo como uma forma de reconhecer o excelente trabalho que vocês fizeram. De uma forma geral, todos os quatro foram muito bem. O que a gente observou apenas, mas isso é normal e esperado de uma competição de processo, é que vocês acabaram dando uma ênfase muito grande às questões processuais, né? Nenhum de vocês, nas respectivas sustentações, trouxeram questões de direito material que são extremamente relevantes para aquele caso, até porque se nós estamos aqui discutindo qual é a melhor solução a ser dada para essa controvérsia, é porque existe uma discussão de direito material. Então, talvez resgatar um pouco, né, aquela necessidade da gente não separar, da gente não decotar a visão processual do direito material, né? Manter o direito material e o direito processual mais próximos. Muito rapidamente, pelo recorrente, né? Primeiro falou o Vitor, fez uma abertura muito boa, é uma técnica de sustentação muito interessante quando você abre sem falar do caso, né? Você traz uma referência da literatura, você traz uma referência, você trouxe a questão do experimento de Schrödinger, né? Você trouxe isso na abertura e isso não ficou solto, né? Não ficou
boiando no espaço. Você vinculou isso ao caso concreto, você conseguiu fazer esse attachment no caso concreto, e no final você ainda teve o cuidado de voltar a se referir àquilo. Então fica muito bacana, né? Porque tem uma abertura e um fechamento de ciclo ali, né? Depois falou a Ana Luísa. A Ana só falou um pouquinho rápido, né? Segurar um pouquinho. Não, eu sei que a ansiedade, o estresse, o medo do tempo, né? Vocês estavam o tempo todo levantando os olhos para ver o cronômetro, né? Faz parte, mas você não pode deixar isso transparecer para o julgador, né? O julgador não pode perceber que você está preocupado com o tempo. Ainda que você esteja, você tem que demonstrar que naquele momento você, senhora, você sabe exatamente, você está contando os segundos na sua cabeça, mas você não está demonstrando nenhum tipo de preocupação, de ansiedade por conta daquilo. Vocês têm que talvez trabalhar isso um pouquinho mais. Pelo recorrido, primeiro falou o Miguel Werneck, né, trouxe as questões, colocou muito bem aqui as questões, trouxe o presidente do Supremo, presidente do STJ, presidente do ministro Salomão, falou da questão do regulamento, né, falou da questão decisões conflitantes, arbitragem pautada na autonomia de vontade. Isso foi um ponto que a gente estava discutindo muito isso aqui, né, quando você opta por uma solução fora do Poder Judiciário, não só a manifestação de vontade tem que ser observada, mas também não pode haver uma virada de jogo, né? Em algum momento vocês falaram nisso na Surrexio, falaram no Venire, né? São institutos que são importantes no direito processual, mas eles ganham uma relevância muito maior quando a gente está na mediação e na arbitragem, porque justamente aquilo acontece daquela forma porque as partes resolveram fazer daquela maneira. Então não pode ter uma virada de jogo, né? Não pode ter aquilo que o Solênio chama de cachanga, né? Agora eu vou apertar esse botão, ponto, virou o jogo, agora não vai ser mais essa regra, né? Quanto mais você aumenta a autonomia da vontade, mais você tem que ter controles mais rígidos e mais específicos contra esses movimentos. Se fechou pelo recorrido, a Luísa Guedes fez uma apresentação também muito sistematizada, né? Todos vocês quatro foram muito organizados nesse ponto, né? Uma técnica que, para quem está julgando, é muito interessante, a gente observa muito isso na sustentação, quando você, na abertura, você já diz sobre o que você vai falar. Isso demonstra um conhecimento da causa. Você fala, olha, eu vou focar minha sustentação em 3 pontos, ponto 1, ponto 2, ponto... E aí você vai seguindo aquela ordem que você estabeleceu e você vai discorrendo. Então, isso passa para o julgador uma confiança naquilo que o advogado está falando, né? É muito complicado quando o advogado começa a sustentar e a cabeça dele não funciona de maneira ordenada, então ele vai batendo em pontos díspares do processo, né? Aí ele fala de uma preliminar, depois ele pula para o mérito, ele volta para a prejudicial, depois ele vai no direito material. Todos vocês apresentaram isso de maneira muito clara, né? Vocês prepararam muito bem o speech, né? E, de novo, a gente está extremamente feliz, né, com a qualidade, com a performance, com a dedicação, com o altíssimo nível técnico que essa competição está alcançando, né? Acho que era isso, presidente. Mais alguma coisa? Ministra. Acho que só fazer um último coro, né? Ninguém leu, isso foi super importante para nós. Vocês terem essa desenvoltura para falar, aspas, né, pelo improviso, porque chega aqui, eu sei que vocês estão nervosos, vocês acabam esquecendo, mas vocês seguiram uma linha, isso foi muito bacana. O contato visual com todos os jogadores também é super importante. Nós somos 3, então vocês olharem para os 3 e darem esse recado também é um diálogo que a gente espera do outro lado. E eu só vou fazer uma brincadeira, né? Acho que vocês acabaram usando a técnica do ministro Barroso, que tudo ele divide em 3 pontos, né? Verdade. Então eu achei super curioso, eu não sei se tiraram ou não nele, mas enfim, além de ter sido um excelente advogado, ele também era um ministro super, enfim, desenvolto, então acho que isso deve ter ajudado vocês também, e eu concordo super com o Dala, eu acho que eu anotei todos os pontos que vocês falaram. Eu vou falar sobre isso, e vocês seguiram, eu prestei atenção. Eu queria reforçar e só fazer esse último elogio aí, endossando tudo que o professor Dala disse. Então, parabéns mais uma vez, vocês estão todos de parabéns. Obrigado. Também, da minha parte, queria parabenizar as 2 equipes. Já foram, não vou ser repetitivo, justamente pelo tempo, mas eu gostaria de enaltecer
não só a falta de leitura, mas a maneira pela qual se desenvolve um raciocínio de uma maneira estável, de uma maneira segura, de uma maneira, sobretudo, quando questionado, de surpresa, que cada vez isso vem se apresentando mais em casos mais complexos. A chamada consulta dos jogadores às duas equipes. As duas equipes fizeram isso, então estão de parabéns. O que eu poderia dar de um destaque que eu percebi e que me chamou um pouco mais a atenção é que, em que pese nós estamos num tribunal superior, é a vida que está em jogo e que dialoga um pouco com o que foi falado do mérito, mas mais do que o mérito é dizer quais as consequências das deliberações discutidas em relação ao caso concreto. O que o caso tem de tamanho, o que o caso tem de comportamento, o que leva para a vida e, sobretudo, mais uma coisa que me chamou a atenção, mais do que usar uma súmula ou uma palavra de nulidade de algibeira, que é uma palavra um pouco que pega tudo e tem que tomar muito cuidado com isso, porque se isso fosse assim, nunca existiria nem inexistência, nem nulidades não preclusivas, e, sob outro lado, também tem essas questões, eu diria, chamar um pouco mais atenção para a vida e que o caso que vai estar sendo julgado não é a solução só deste caso, é o farol para os próximos casos, botar na mão do julgador o peso que é o que ele vai estar fazendo, porque o que ele vai estar decidindo vai estar orientando os casos futuros. E esse tipo de coisa joga para o ministro a responsabilidade daquilo que ele vai estar pautando, não para resolver só o seu caso, mas para dizer que todos os casos futuros vão estar olhando aquele julgado. Então, eu acho que esse é um ponto que me chamou a atenção, embora já ele, em alguma medida, foi colocado em termos de conteúdo. Bem, ao que nós precisamos fazer agora, é um momento difícil, mas é um momento que nós precisamos assumir e faz parte do jogo. A nossa deliberação foi uma deliberação, precisou de diálogo, mas ela foi unânime, mas ela precisou de diálogo, o que só valoriza as duas equipes. E, dessa forma, nós comunicamos que, nesse momento, a equipe que foi vencedora foi Milton Campos. Parabéns a todas as duas equipes e sucesso. Difícil, né? A gente fica assim, eu fico até emocionada. Porque tem dois gritos, o grito do efusivo e o grito para dentro. O efusivo. Mas não é fácil. É verdade. Obrigada, obrigada. Para vocês aí pela confiança, né? Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, sucesso, é um prazer. Abração, até daqui a pouco. Vamos lá, valeu. Muito obrigado aí pela divisão do tempo. Nossa. Valeu, cara. Já sabia, não deu, pô. Valeu, cara. Obrigado. Pode meca de vocês. Ei, Camilo.
Só se manter os lábios. Aí só se repete, mas aí o sorteio seria até aqui, marca lá na tela.